Hoje a gente vai falar de um nome que é simplesmente gigante. Um autor que não só escreveu livros, mas que redefiniu o jeito que um continente inteiro conta a própria história. Vamos mergulhar no universo de Gabriel Garcia Marques. Olha só que frase forte. Com ela, ele não estava descrevendo um lugar mágico de contos de fada, não. Ele estava falando da América Latina, do jeito que ele via. Uma realidade tão, mas tão extraordinária que já parecia ficção. E é exatamente essa ideia que está no coração de tudo que ele escreveu. Então, a pergunta que guia a gente hoje é essa: como é que alguém consegue pegar essa alma, sabe, tão complexa, tão mágica e transformar em palavras que simplesmente encantaram o mundo inteiro? Bom, vamos descobrir isso juntos. Conhecido por todo mundo carinhosamente como Gabo, Gabriel Garcia Marques era muito mais que um escritor. Ele foi um jornalista super atento, um roteirista cheio de criatividade e também um ativista político bem engajado. E todas essas facetas, claro, só enriqueceram a visão de mundo e a escrita dele. A jornada dele começa numa cidadezinha caribenha lá na Colômbia, Aracataca. E os primeiros anos dele que ele passou com os avós, olha, foram a base de tudo. O reconhecimento mundial veio com tudo em 1982, com o Nobel, e o legado dele, bom, continua mais vivo do que nunca, mesmo depois da sua morte em 2014. E se a gente quer entender de onde vem essa genialidade toda do Gabo, a chave está aqui, na infância. A fonte da magia dele não veio de livros de fantasia, não. Veio das histórias que ele ouvia dentro de casa. A avó do Marques viu o mundo exatamente assim. Para ela, não tinha essa barreira, sabe, entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Fantasma não era para dar medo. Era visita, era parte da família, era cotidiano. E ela contava essas histórias com uma naturalidade, como quem comenta que vai chover. Impressionante. E foi justamente essa forma de enxergar o mundo que ele herdou direto da avó que deu origem ao estilo literário que ia fazer ele ficar famoso no mundo todo. E que virou a grande marca da literatura latino-americana, o realismo mágico. Então, o ponto central é esse. No realismo mágico, o extraordinário é tratado como se fosse a coisa mais comum do mundo. Uma mulher que sobe aos céus, uma chuva de flores amarelas que dura dias, nada disso é narrado como um milagre. É apresentado como um fato da vida, tão real quanto qualquer outro. É a genialidade dele transformando as histórias da avó numa técnica literária super sofisticada. E com essa ferramenta incrível nas mãos, Gabo foi fundo nas feridas e nas belezas da América Latina. Ele escreveu sobre os ciclos de poder, sobre as revoluções que parecem nunca acabar, sobre aquela solidão profunda que persegue os personagens e, claro, sobre as paixões avassaladoras que constroem e destroem vidas. Ele deu voz a um continente inteiro. Agora, vamos ver como essa voz, que nasceu num vilarejo pequeno, conseguiu ecoar pelo mundo todo, chegando a um nível de reconhecimento que pouquíssimos alcançaram. O ano de 1982 é um marco. É o auge do reconhecimento mundial. E a Academia Sueca, quando deu o prêmio, não estava premiando só um escritor. Estava premiando um jeito novo de contar histórias, reconhecendo que a realidade da América Latina, com toda a sua beleza e dor desmedidas, merecia um lugar de destaque na literatura mundial. E o impacto dele vai muito além dos prêmios. Pensa bem, ser o autor de língua espanhola mais lido desde Miguel de Cervantes, o cara que criou Dom Quixote. Isso dá uma dimensão do tamanho da influência dele, do poder que as histórias dele têm de se conectar com milhões de pessoas. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Garcia Marques nos ensinou que o impossível acontece todo dia, bem do nosso lado. Ele nos deu as ferramentas para a gente conseguir enxergar a magia na realidade. Então a pergunta que o legado dele deixa para a gente é: quais são as maravilhas e até os absurdos do nosso tempo que estão por aí, só esperando alguém para contar?